Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, cá estou novamente, Júlio aqui, para podermos trazer as novidades em relação a tudo o que acontece no Vasco da Gama, em relação a contratações, em relação a jogadores relacionados, em relação a dirigentes chegando, tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino, para vocês, roda a vinheta e eu volto já. E vamos começar falando de um jogador que pode aparecer no Vasco, mas que eu acho bem improvável disso acontecer, vista que ele é um jogador do Palmeiras e o Palmeiras dificilmente negocia um jogador bom com o Vasco. Já não é de hoje isso, mas o nome desse jogador é Bruno Tabata. Ele está jogando no futebol do Emirados Árabes, jogando na mesma liga que o Coutinho jogou. Ele tem contrato com o Palmeiras até 2026, está emprestado ao mundo árabe, vai retornar ao Palmeiras porque o seu contrato acaba com o mundo árabe, não deve ficar lá, e é um jogador que chama a atenção pela posição que ele ocupa no meio de campo, pela posição dele como jogador, mas é um jogador muito difícil de vir para o Vasco, é muito mais uma especulação do que uma negociação de fato, mas sim, o Vasco tem interesse nesse jogador, o Bruno Tabata, mas eu acho muito difícil de vir porque o Palmeiras não negocia com o Vasco. Muito difícil mesmo, gente. E vamos falar de outro jogador que até poderia interessar para o Vasco, mas por causa de um boato que surgiu, até se esfria, até uma possível contratação desse jogador, até um possível interesse se esfria nesse momento, que seria o Dória. Lembra do Dória, do Botafogo? Vou estar colocando a foto do Dória aqui. Então, o Dória recebeu uma camisa de presente do Dimitri Payet, uma camisa do Vasco de presente. Pronto. Ali já foi suficiente para poder começarem a especular o Dória no Vasco. Só que entre Dória e Vasco, hoje não tem nada. Não tem nada, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada. Vamos falar aqui de outro jogador que o Vasco pode até ter interesse para poder trazê-lo ao Vasco da Gama, para poder ser jogador do Vasco, que é o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues hoje tem 24 anos, vai fazer 24 anos na verdade. Ele é um jogador que interessa ao Vasco, só que tem concorrência, e a concorrência é bem forte, tá? Vamos lá. A concorrência que o Vasco tem por esse jogador: Bahia, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro têm interesse no Brian Rodrigues. É um jogador novo, é um jogador com potencial. Se estudou até, nessa notícia que eu estou dando, se estudou até uma troca. O Vasco ofereceria o Puma Rodrigues, o Galdames e o Esforça, que estão sendo jogadores que não têm muita utilidade no Vasco, vivem maus momentos no Vasco da Gama, e seria o Vasco estuda até uma troca. Por quê? Por que seria uma possível troca? Porque o passe do jogador está avaliado em 33 milhões de reais, totalmente fora do orçamento do Pedrinho e fora do orçamento do associativo, porque é um valor muito alto, é um valor que o Vasco não tem disponível nesse momento, e ele tem concorrência, ou seja, é muito difícil desse jogador, Brian Rodrigues, vir para o Vasco da Gama. Então, em relação a Brian Rodrigues, tem concorrência do Grêmio, do Bahia, do Corinthians e do Cruzeiro, tá bom, gente? Então é difícil aí realmente o jogador vir para o Vasco da Gama. E agora vamos falar do possível anúncio do Felipe Coutinho. O anúncio até poderia... foi muito especulado que poderia ser hoje, só que não vai ser. Muito provavelmente o anúncio do Felipe Coutinho não será hoje. Por quê? Porque ainda tem questão de documentação para resolver, ainda tem questão de luvas, de tempo de contrato, de salário, de coisas a serem resolvidas, mas que são coisas que se resolvem rápido. Mas o anúncio do Felipe Coutinho muito provavelmente será na semana que vem. Ah, Júlio, já está dizendo que era nessa sexta-feira, agora já vai para a semana que vem, aí passa outra semana, diz que é para outra semana. Não, gente, não vai passar da semana que vem o anúncio do Felipe Coutinho.
Lembrando para vocês, jogador bom demora a vir para o Vasco. Bagre, porcaria, vem qualquer hora. Bagre, porcaria, vem fácil, né? Agora, jogador bom demora. Jogador bom é aquele trâmite, é aquele rola, é aquele vem, não vem, vem, não vem. Ah, mas é salário, mas é luva, não sei o quê. Demora. Então a gente tem que ter paciência para poder esperar o Felipe Coutinho acertar com o Vasco. Até falando, aproveitando que eu estou falando aqui do Felipe Coutinho, vou falar do Souza e do Alex Teixeira. Já está tudo acertado, vão assinar com o Vasco, ainda não assinaram, mas vão assinar com o Vasco. Provavelmente vão ser os três praticamente juntos anunciados, Felipe Coutinho, Souza e o Alex Teixeira. Inclusive, até em relação ao Felipe Coutinho, ele reincidiu ontem uma informação do canal do Alexandre Laureano, que ele rescindiu ontem o seu contrato com o Aston Villa, então ele está livre no mercado. Ainda tem alguns valores a receber do Aston Villa, mas está livre no mercado, tá bom? E vamos falar agora do possível time que deve enfrentar o Botafogo. Ainda não se tem uma escalação oficial, mas o que temos em relação a jogadores que irão para o jogo contra o Botafogo em São Januário, amanhã: Payet, Galdames e Eric Marcos entre os relacionados, muito provavelmente. Galdames é que me dá uma profunda tristeza, porque eu não queria esse cara. Eu não quero mais esse cara no Vasco, não quero. Então, o Galdames, o Payet e o Eric Marcos devem voltar à lista dos relacionados, tá bom, gente? Então, eu sei que em relação ao Galdames não é uma notícia que eu queria dar, mas tá voltando à lista dos relacionados junto com o Payet e Eric Marcos. E já que a gente está falando de jogadores do Vasco, vamos falar do Ryan, né? O Ryan, garoto de 17 anos, garoto da base do Vasco, ele pode estar de saída do Vasco, não sei se nessa janela, mas na próxima janela, muito provavelmente, principalmente se ele melhorar um pouquinho o futebol dele. Por que eu estou falando isso? Porque o Manchester City, o Barcelona e a Udinese têm interesse em contar com o jogador. Por que eles têm interesse? Porque é uma joia do futebol brasileiro, não vem desempenhando bem no Vasco, mas é uma joia do futebol brasileiro. E o Vasco não vai abrir mão de negociar jogadores que ele pode faturar em cima, principalmente visando agora essa questão financeira, já que a 779 não estava ajudando o Vasco em nada, pelo contrário, estava até atrapalhando. E o Ryan pode sim sair do Vasco, e tem esses clubes interessados no futebol do Ryan. É um jogador que tem muito potencial. Se eu fosse Pedrinho hoje, eu tentaria segurar o máximo possível para poder aumentar esse valor em relação a uma possível venda dele no futuro, porque eu acho que é um jogador que tem muito potencial, mas que não está conseguindo desempenhar bem esse futebol dele em relação ao Vasco da Gama, tá bom, gente? Eu tô olhando para cá para baixo, vocês me veem olhando para cá para baixo porque eu tô vendo as coisas que eu anotei aqui para vocês, tá bom, gente? Então é isso. Em relação ao Ryan, tem esses clubes interessados nele, mas eu acho que ele ainda tem que ficar mais um pouquinho no Vasco para poder desenvolver mais o futebol dele. E agora falando da última notícia aqui para vocês, em relação ao Marcelo Santana. Marcelo Santana provavelmente será, infelizmente, será o diretor executivo do Vasco, está rompendo o seu contrato. Na verdade, já rompeu o seu contrato com o América de Natal e muito provavelmente vai ser diretor do Vasco. Eu não queria esse cara como diretor do Vasco, porque ele não tem experiência, gente. Não tem costas largas, não aguenta a pressão, não vai aguentar a pressão. Principalmente agora, com esse momento que o Vasco está vivendo de instabilidade, ele não vai aguentar a pressão. Esse cara não tem experiência, esse cara não tem bagagem para ser diretor do Vasco da Gama. E eu deixo isso bem claro para todo mundo, aqui em vídeo e pessoalmente. Eu vou falar a mesma coisa, esse cara não tem bagagem para ser diretor do Vasco da Gama. Eu espero, sinceramente, Pedrinho, eu espero que ele não esteja entrando no Vasco por causa de amigos que ele tem dentro do futebol. Eu espero que seja, entre aspas, um potencial de dirigente, que seja um potencial muito grande que ele tenha para poder vir contribuir com o Vasco da Gama, porque, por enquanto,
não tem demonstrado nada, o cara não tem bagagem. E eu espero que eu esteja errado, tá? Eu espero que eu esteja errado. Tá bom, gente? Então essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, @Templário Cruz Maltino em todas as redes sociais. E é isso aí, eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!